Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. E depois das decepções que a gente teve no episódio 8, algumas decepções, principalmente eu, pelo fato de Tuca e Jonas não serem um par ideal, isso me deixou muito chateado. Tivemos o episódio 9, um episódio bem neutro, vamos dizer assim, mas a gente entende porque ele tá aí só aguardando o 10º e último episódio da temporada. Mas foi um episódio muito bacana, a gente teve aí muitos finais de casais e muitos pontos finais nas histórias, que eu achei muito bacana. Se fosse uma novela não teria dado tão certo assim, né? Como se fosse o penúltimo capítulo de uma novela hoje. Tivemos alguns casais conversando, colocando alguns pontos finais em suas histórias e declarando amizades após reality, né? Então vamos lá, vamos fazer essa revisão, mas antes de mais nada, assista os demais vídeos do canal, compartilhe esse vídeo com os amiguinhos de vocês que curtem o reality e estão aí querendo ver essa revisão. Se inscreva pra gente aumentar a família dos irônicos também. E bora lá pra gente conversar sobre tudo que rolou no oitavo não, Douglas, no nono episódio do Aridoan Brasil, 4ª temporada. Depois do episódio 8, onde eles não conseguiram formar nenhum par ideal, além do que eles já sabiam, que era Maria Eugênia e Ian, de certa forma até ficou um pouco mais fácil, porque eles sabem que tudo que eles formaram ontem, no episódio anterior, eles não conseguiram formar nenhum par ideal, ou seja, as opções de cada um diminuiu, e assim fica um pouco mais fácil de conseguirem, de fato, encontrar o par ideal. Mas talvez não seja tão fácil assim, porque eu acho que o tiro, eu acho que aonde eles estão mirando tá totalmente errado. Mas, como no episódio anterior, que começou direto na prova, esse episódio também, depois dessa conversa deles ali nos bastidores sobre os casais que não foram formados no 8º episódio, fomos direto para a última prova. Acho que foi a última, eu não sei se o 10º episódio vai ter alguma prova. A prova foi o seguinte: cada menina ficará num barco com uma chavezinha, com uma chave, porque esse barco ele tem uma corda e essa corda está amarrada com um cadeado. Cada menino, cada dupla, né, cada menino tem que mergulhar até o barco, pegar a chave, voltar, abrir o cadeado e puxar esse barco, e a menina sair do barco e vir dar um abraço no seu par, e assim essa dupla ganha e vence a prova. Eles dividiram a prova em dois. Na primeira rodada 5 meninos iam e o melhor ganhava, e depois 4 meninos e o melhor ganhava, e assim 2 casais iriam para o passeio, iriam disputar os votos para ver qual deles iria para a cabine. E a Juliana e o Felipe e a Natasha e o Gustavo venceram o desafio, e os dois vão para o passeio, vão lá bater um papo, se divertir, e o mais votado vai para a cabine da verdade. Bom, pessoal, depois, normalmente, como de costume, não é mesmo? Depois da prova teve uma festinha onde eles beberam, bateram um papo e tal. A Natasha estava um pouquinho na bad, estava lá na cozinha. O Gustavo foi lá, abraçou ela, tentou dançar com ela, pediu para ela assim voltar, ir lá com o pessoal, reunir com o pessoal, dançar, beber e tal. Ela não quis, ela disse que estava um pouquinho chateada, ela foi pro quarto, chorou muito. Conversou um pouco com a Manu, disse pra Manu que ainda estava muito chateada, que ainda gostava muito do Gustavo, que estava muito chateada porque os dois não estavam mais juntos e tal, blá 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 blá. Aí a Manu convenceu ela, as duas foram lá pra festa, as duas dançaram bastante, curtiram a festinha, e foi isso que aconteceu por enquanto. E depois eles bateram um papo sobre sexo, conversaram sobre sexo, mas assim, aquelas brincadeirinhas. E foi exatamente o que aconteceu. Devido a essa conversinha sobre sexo, a Gabi Zufo diz que não aguenta mais as meninas que ficam de blá 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 e não fazem nada. Ou seja, ficam falando sobre sexo e não fazem o sexo. A Natália e a Gabi meio que discutiram sobre essa situação. A Natália disse que ela não é obrigada a fazer sexo, e a Gabi Zufo disse que só estava fazendo e tal. Aí depois a Juliana e o Felipe foram os olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. Depois de 8 vídeos nesse canal sobre Aridoan Brasil, eu tô só lendo, mas o que é isso que eu tô fazendo? Ai, me emocionei. Bom, depois disso, a Gabi Zufo e a Vicky foram lá pro quarto, começaram a falar alto sobre as meninas, para que justamente elas ouvissem. Eu tava a fim de treta mesmo, penúltimo episódio, vamos tretar, porque, né, vamos manter essa audiência até o último episódio. E as gurias ficaram, mais uma vez falaram, eu não sei porque que elas se importam tanto que a gente não tá fazendo sexo. Pelo jeito, o sexo delas deve estar muito ruim, que estão tomando conta da vida dos outros. E de fato isso é verdade. Depois disso a gente descobriu que a Juliana e o Felipe foram o casal mais votado pela casa e iriam para a cabine da verdade. Eu acreditei muito que a Juliana de fato poderia ser par ideal do Felipe. Eles foram para a cabine da verdade.
e descobriram que são par incompatível. De novo, gente, par incompatível de novo. Chateado. Bom, daí sim, acabou ficando muito chateado com essa situação toda, pelo mais uma vez, mais uma cabine da verdade jogada fora e tal. E aí eles tiveram uma visita surpresa do nosso querido Caio Castro, exatamente. Caio Castro foi lá conversar com eles, disse que ia dar uma ajuda. Eles acreditaram que essa ajuda era uma cabine da verdade extra, mas ele revelou os dois homens que eram par ideal da mesma menina. Pois a gente lembram que são 11 meninos e 10 meninas, que uma menina tem dois pares ideais, ou seja, ele revelou quem são esses dois meninos que são do par ideal da mesma menina. E a gente descobriu que é Alisson e Vanderlei Onagô, que são pares ideais da mesma menina. E eles acreditam que é a Gabi Zulfo, o par ideal deles. Bom, depois do Jonas descobrir que a Tuca não é par ideal dele, ele foi à caça de quem? De Manu, porque é a outra opção que ele tem. Aí os dois meio que discutiram e tal, porque a Manu não quer ser par ideal dele. A Manu diz que tem outras opções na frente dele. Opções cagada, porque essa menina sempre disse que era quem era par ideal dela, tal, e nunca conseguiu acertar. A não ser que essa menina quer no 9º episódio achar que sabe de alguma coisa. Peguei ranço dessa menina, de verdade. Aí o Jonas diz pra ela que ninguém quer mais pegar ela, que ela tá se achando demais. E ela diz que tá bom, que ela não quer ficar com ninguém mesmo e tal. E o Jonas falou, cara, mas eu quero ir pra cabine da verdade contigo, eu quero ir contigo na cerimônia dos pares, não porque eu quero te pegar, mas é porque eu acho que tu é meu par ideal. Mas ela insiste que não é. Se bem que essa menina não sabe de nada, né? Mas eu torço que o Jonas de fato não seja par ideal dessa menina, porque o Jonas é tão querido, eu gosto tanto do Jonas, ser par ideal dessa criatura é melhor que não seja. Já esquecendo de falar uma das coisas principais antes de revelar quem era o casal mais votado. Antes deles descobrirem quem era o casal mais votado, eles foram pro passeio. E nesse passeio, Gustavo e a Natasha, que formaram um casal e foram juntos para esse passeio, eles conversaram, tiveram uma conversa bem séria. O Gustavo disse que gostou muito de ficar com ela, que ela é uma menina muito bacana e tal. E ela também falou, os dois se abraçaram. E eu acho que os dois conseguiram colocar um par ideal. Por mais que ainda a Natasha esteja machucada com essa relação, eu acho que eles conseguiram de fato colocar um ponto final nessa história, que foi bem bacana. Eu acho que os dois se curtiram bastante, aproveitaram tudo que tinham que aproveitar e ponto. Eu acho que de fato eles conseguiram colocar um ponto final nessa história. Eu achei muito penúltimo capítulo de novela, sabe? Quando as coisas elas precisam ser resolvidas pra gente conseguir pro último capítulo. Acho que foi muito pro penúltimo capítulo de novela essa cena. Os dois se abraçaram, tudo. Eu sinto que ela ainda tá muito magoada com essa situação. Eu acho que ela queria de fato continuar ficando com ele. Mas quem sabe lá fora, né? Quem sabe agora eles tenham ficado, e eu não sei. Mas eu vou catar o Instagram deles depois que eu ver todos os episódios. Vou catar o Instagram por Instagram pra me ver como é que eles estão, né? Óbvio. E vou seguir os meus favoritos, né? Porque eu quero continuar seguindo pra catar a vida deles, sim. E eu achei muito bacana essa cena, assim, dos dois colocarem um ponto final nessa situação. Achei bem bacana. Agora sim a gente foi para a cerimônia dos pares, aonde eles têm a difícil missão de conseguir formar mais pares ideais para que descubram de fato e consigam resolver toda essa situação, esse quebra-cabeça doido, para que eles consigam ganhar esses 400 mil reais, né? Bom, lembrando que eles já têm uma luz acesa, que é do Ian com a Maria Eugênia, que eles sempre aparecem na cerimônia dos pares, e dessa vez são as meninas que têm a difícil missão de chamar um par, né? Bom, a Gabi Zulfo chamou o Alisson, então ela escolheu entre o Alisson e o Onagô, ela preferiu o Alisson. Automaticamente, se eles conseguirem formar todos os pares ideais aí, eles já ganham os 400 mil, o jogo acaba e o Onagô fica sem par. A Manu depois ela chamou o Luiz, que ela acredita que é o Luiz. Só abrindo aí um parênteses nisso, a Manu sempre deixou claro que ela sempre estava afim de alguns caras, mas que eles já tinham pegado. E sempre na edição, quando ela fala isso, mostra o Luiz e o Victor. Não sei se de fato são eles, porque nunca deixou isso muito claro na edição, mas eu acho que ela sempre ficou afim do Luiz ou do Victor, mas eles sempre estavam com outras meninas e isso acabou impossibilitando dela de ficar com eles. Ela disse que não ia furar os olhos das amigas. Nisso ela tá certa mesmo, né? Porque senão ia ser muito ruim. A Sam chamou o Gustavo para ser par ideal dela. A Juliana chamou o George.
forma um casal bem bonito. Eu gosto da Ju, apesar dela ter sido bem quietinha nessa edição, assim, não ter se aparecido tanto. Eu gosto bastante dela. A Gabi Boldrini chamou o Victor, ela acredita que o Victor seja o paredel dela. A Natália chamou o Jonas. Pode ser, pode ser. A Vicky chamou o Felipe. A Natasha chamou o Fábio. E a Tuca chamou o Paulo, pois ela acredita que ele é o par ideal dela agora, dela descobrir que o Jonas não é par ideal. E o Nagô, como eu falei lá no começo, ficou de fora. E de todos esses casais que foram formados, 3 deles são pares ideais. Isso é bom e isso também é ruim, né? Significa que eles ainda continuam dando tiro no próprio pé e não estão conseguindo mirar ali onde tem que mirar. É que pra gente aqui fora já é difícil. Imagina pra eles estão lá dentro. Deve ser uma confusão louca na cabeça, né? Mas é isso. Esse foi o resumo do 9º episódio. Foi um episódio rápido, mas que aconteceu coisas importantes, como a revelação dos 2 homens que têm a mesma par ideal, do ponto final entre Gustavo e Natasha, que eu achei muito importante também. E é isso, vamos ver o que vai acontecer nesse último episódio. Eu não assisti ainda, vou assistir agora, depois que eu terminar de gravar esse episódio. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô bem ansioso pra assistir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã no último episódio.